Então, estou aqui para a segunda parte. Tirar a minha carinha. E essa segunda parte a gente também vai começar definindo algumas coisas, tá? E essas definições, elas estão intimamente relacionadas com os métodos de solução que a gente vai aprender nesse vídeo, tá? Bom, o que é uma matriz escalonada, então? Vamos começar definindo o que é uma matriz escalonada. Então, para que a minha matriz esteja escalonada, eu preciso satisfazer as seguintes condições. Primeira condição, todas as linhas nulas, obviamente se elas existirem, né, elas precisam estar agrupadas na parte inferior da matriz. Cada elemento líder de uma linha está à direita do elemento líder da linha anterior. E todos os elementos abaixo do meu pivô, e aqui eu chamei pivô, mas na verdade são os elementos líderes, tá? É a mesma coisa, é que aqui eu meio que confundi notação de matriz com sistema de equações lineares, tá? Mas na verdade a gente vai usar matrizes para resolver esses sistemas, tá? Então todos os elementos abaixo do pivô, que vai ser o primeiro elemento não nulo da linha, ela vai ser nulo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, essa minha matriz E, que tem 4 linhas e 5 colunas, uma matriz 4x5, tá? Bom, olha só, o que ela tem? Ela é uma matriz que possui uma linha onde todos os elementos são nulos, tá? Então, essa linha tá aqui na parte de baixo, certo? Então, a primeira propriedade, ela já satisfez. A primeira propriedade tá ok. Segunda propriedade diz que o elemento líder da linha tem que estar à direita do elemento líder da linha anterior, tá? Então, vamos ver quem são os nossos elementos líderes. Esse cara, este cara e este cara. Né? Lembrando que aqui o elemento líder vai ser aquele primeiro elemento não nulo da linha. De novo, aqui a gente já está meio que invadindo ali as definições de sistema de equações lineares, tá? Então, olha só, a primeira linha, obviamente, não faz sentido eu pensar nisso, né? Porque não tem linha anterior, mas a partir da segunda linha, ó, percebam que este elemento ele está à direita do número 1. E na terceira linha, este elemento está à direita do elemento líder da linha anterior. Tá? Então, a segunda condição foi satisfeita. Ok. E, por fim, a terceira condição diz que todos os elementos abaixo do elemento líder tem que ser igual a 0. Tá? Então, ó, esse cara é o meu primeiro elemento líder, todo mundo embaixo dele é 0. Elemento líder, embaixo dele é 0, e elemento líder, embaixo dele é 0. Então, a terceira condição também foi satisfeita. Então, essa matriz, como ela está escrita, ela está na sua forma escalonada. Tá? Por exemplo, ó, vamos supor que eu invertesse uma linha aqui. Vamos supor que eu escrevesse, né, que a minha matriz estivesse escrita da seguinte forma. 0, 3, 5, menos 1, 0, 0, 0, 0, 3, menos 1. E aí, aqui, 1, 2, 3, menos 8, 4, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Então, percebam, olha só, que esse elemento líder, ele vai estar à esquerda do elemento líder anterior. Né? Ele até satisfaz as outras duas condições, mas ela não vai satisfazer a segunda condição. Então, vamos supor que eu estou trabalhando numa matriz para escrever ela na forma escalonada. E eu estou fazendo uma série de operações elementares, tá?
Se eu chego numa situação dessa, eu posso muito bem jogar essa linha lá para cima para que a minha matriz fique na forma escalonada, tá? Então, eu não necessariamente eu preciso fazer operações elementares do tipo combinação linear para zerar esse elemento e etc. Tá? Eu posso simplesmente trocar essa linha de lugar para satisfazer a condição de matriz escalonada. Tá? Então, isso é a definição de matriz escalonada. A gente vai ver depois, daqui a uns minutinhos, o que isso tem a ver com solução de sistema de equações lineares. Bom, agora a gente vai ver um outro tipo de matriz que a gente chama de matriz canônica ou canônica por linhas, tá? Então, essa matriz, para que ela esteja na sua forma canônica, a primeira coisa, ela precisa estar escalonada. Então, ela precisa satisfazer aquelas 3 condições lá dos slides anteriores. Depois, é necessário que os elementos líderes sejam unitários, coisa que na forma escalonada não pede. E, por último, é necessário que esses elementos líderes eles sejam os únicos elementos não nulos da sua coluna. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos voltar para a nossa matriz ali que está escalonada, né? Eu já sei que essa bicha aqui está escalonada. E aí eu quero transformar isso aqui na matriz canônica, através de operações elementares. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu fiz aqui, na verdade, foi identificar quais são os elementos que eu tenho que zerar. Então, eu tenho que zerar este elemento, né? Por que eu tenho que zerar esse elemento? Porque sendo esse cara um elemento líder, só ele pode ser diferente de zero naquela coluna. E eu tenho que zerar esses 2 elementos aqui pelo mesmo motivo, né? Porque sendo o número 3 aqui da terceira linha um elemento líder, só ele pode ser diferente de zero na coluna dele. Tá? Então, quais são as operações que eu vou fazer aqui, ó? A primeira operação que eu vou fazer vai ser para zerar este camarada aqui de cima. Então, as operações são aquelas que a gente já fez lá no método de Gauss, certo? Eu vou ter menos o elemento que eu quero zerar divididos pelo pivô, vezes a linha do pivô, mais a linha onde está o elemento, vai ser a nova linha. Tá? Então, quando eu faço menos 2/3 da linha 2 mais a linha 1, eu fico com essa matriz aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, essa coluna aqui, essa aqui obviamente já tá, né? Porque esse elemento líder ele já era o único elemento não nulo da coluna dele. Agora, esta coluna aqui, ó, ela já está com o elemento líder como sendo o único elemento não nulo da sua coluna. Se você quer fazer a continha, dê um pause no vídeo, faça a continha e verifique os números, tá? Não vou me fixar muito nessa parte. Bom, o que a gente vai fazer agora? Ó? Agora a gente vai trabalhar com a terceira linha para zerar esses 2 elementos. Tá? E aí eu vou fazer essas operações aqui, ó. Então, eu tenho que dividir a terceira linha por 3 para que o elemento fique 1, né? Então, é menos o elemento que eu quero zerar divididos... E aqui eu acho que tem um erro, divididos... Não, tá certo. Dividido por 3. Então, ficaria 22/3 divididos por 3, que é a mesma coisa que 22/3 vezes... Opa, botei a mão na câmera e ele... Vezes 1/3. Tá certo. Aqui e depois, né, 1/3 da linha 3 mais a linha 2 vai me dar a nova linha 2, tá? De novo, eu não vou me ater às contas aqui, pessoal. Se você quiser, dê um pause no vídeo
e refaça. Então, a primeira e a segunda coluna já estavam ok. Esse primeiro passo aqui eu zerei só o elemento da primeira linha, tá? Agora, fazendo essa operação aqui, 1/3 da linha 3 mais a linha 2, eu zero o elemento da linha 2. E aí, olha só o que eu já tenho. Eu ainda não cheguei na forma canônica. O que eu já tenho, ó? Eu tenho que na coluna do primeiro elemento líder, ele é o único elemento diferente de 0. Na coluna do segundo elemento líder, ele também é o único elemento diferente de 0. E na coluna do terceiro elemento líder, ele também é o único elemento diferente de 0. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa tornar os elementos líderes unitários. Então, olha só o que eu vou fazer. Essa linha aqui eu tenho que dividir por 3. E essa linha aqui eu também tenho que dividir por 3. Tá? Que são as continhas. Aqui tá L4, mas é L3, tá? Eu vou arrumar aqui L3. Tava erradinho ali. Então, L3. Dividindo a segunda linha por 3, eu torno o elemento líder unitário. E dividindo a terceira linha por 3, aqui eu já fiz tudo junto, desculpem, pelo passo a passo, né? Dividindo aqui a terceira linha por 3, também torno meu elemento líder unitário. Tá? Então, aqui eu copiei a matriz em que a gente percebe que ela está escrita na sua forma canônica por linhas. Por quê? Primeiro, ela está escalonada. Né? Aqui, ó, a linha de elementos nulos tá lá embaixo. O elemento líder de cada linha tá à direita do elemento líder anterior. E abaixo dos elementos líderes, tudo é 0. Que era o que eu precisava para ter a matriz escalonada. Além dela estar escalonada, ela está escrita na forma canônica. Por quê? Todos os elementos líderes são unitários. E na coluna do elemento líder, ele é o único elemento diferente de 0. Tá? Então, essa minha matriz aqui, ela está escrita na sua forma canônica por linhas. Ou, simplesmente, sua forma canônica. Ok? Então, o que isso tem a ver com o meu sistema de equações lineares? Vamos agora relacionar esses dois tipos de matrizes com a solução do sistema de equação linear, tá? Bom, acontece que justamente um dos métodos que a gente usa para resolver sistemas de equações lineares é escrever esse sistema na forma de uma matriz, tá? Então, quando eu escrevo esse sistema na forma de matriz, se eu consigo, né, através das operações elementares, chegar na matriz escalonada ou na matriz na sua forma canônica por linhas, eu resolvi o meu sistema de equações lineares. Ok? Então, vamos trabalhar isso através de exemplos, tá? Então, ó, eu tenho esse sistema aqui de equações lineares. Ele é um sistema com 3 equações e 4 variáveis, certo? Então, uma das características que a gente já viu anteriormente é que quando eu tenho menos equações do que variáveis, o meu sistema, se ele possuir solução, essa solução não vai ser única, tá? Então, existem duas possibilidades aqui. Ou o meu sistema é impossível, ou ele vai ser possível e indeterminado. Por que indeterminado? Porque ele não vai ter uma solução única. Feito? O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso na forma de uma matriz. Shazam. O que é essa minha matriz? Ó?
A minha matriz, ela é a matriz dos coeficientes das variáveis, tá? Então, aqui, ó, o que é a minha primeira linha? A primeira linha são os coeficientes da primeira equação. Então, eu tenho 1x1 mais 1x2 menos 2x3 mais 4x4. A última coluna da matriz, se essa matriz ela está representando um sistema de equações lineares, ela vai ser a coluna dos termos independentes. E aí, muitas vezes, a gente pode colocar um tracinho aqui, ó, só para nos lembrar que essa última coluna, ela é a coluna dos termos independentes, mas não é obrigatório, tá? De novo, o que é a segunda linha aqui da minha matriz? A segunda linha vai ser a linha que contém os coeficientes da segunda equação. Então, eu tenho 2x1 mais 2x2 menos 3x3 mais x4, igual a 3. E, finalmente, a terceira linha, temos 3x1 mais 3x2 menos 4x3 menos 2x4 igual a 1. Então, aqui, ó, a primeira coisa que é fundamental vocês perceberem é o porquê que eu preciso ter todas as equações escritas na mesma ordem de variáveis, tá? Se aqui eu tenho, né, vamos supor que tivesse escrito x3, x2 mais 3x1 menos 2x4 menos 4x... Opa! Isso, menos 4x3 igual a 1. Tá? Essa última equação aqui está escrita de forma desordenada. Quando eu jogo isso para minha matriz, como ali a matriz só tem os coeficientes, eu não tenho como me dar conta, né, de que isso aqui ficaria estragado, né? Até os primeiros não ficariam, porque o coeficiente é igual. Mas, por exemplo, eu teria menos 2 e menos 4. E aí, como a gente só trabalha com os números e não com as variáveis, eu não tenho como saber, e sem falar que eu vou somar errado, né? Porque eu vou somar esse cara com esse cara. E assim por diante, quando eu estiver fazendo as operações elementares. Então, isso aqui vai dar ruim, como vocês dizem, vai dar ruim, né? Eu vou resolver o sistema errado, tá? Então, a primeira coisa a se cuidar é de que todas as variáveis estejam escritas na mesma ordem, tá? Para que os coeficientes realmente sejam equivalentes aos coeficientes das variáveis. Bom, então, como eu disse para vocês, resolver o sistema de equações na forma matricial significa eu encontrar a matriz na forma escalonada ou canônica, tá? A gente vai ver mais 2 métodos, mas por enquanto, para nós, se eu tenho um sistema de equações lineares e eu transformo ele numa matriz, resolver esse sistema significa encontrar essa matriz na forma escalonada ou na forma canônica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é obter a matriz escalonada, tá? E aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha primeira incógnita líder, eu vou definir que é o A11 igual a 1, e eu vou zerar os elementos embaixo do A11, tá? Usando aquele mesmo algoritmo que eu usei lá no Gauss-Jordan, ok? Então, continuando com o nosso algoritmo aqui, ó. Então, para nós zerarmos esse elemento, eu preciso fazer menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, tá? E para eu zerar este elemento aqui, então uso o algoritmo, né? Menos A31 divididos por A11, que me dá essa operação aqui. Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3 é a nova linha 3. Ok? Bom, então é isso que vamos fazer aqui. Então, a minha matriz S equivalente
né? Lembrem que a matriz não é igual mais, porque eu vou fazer operações elementares. Primeira linha eu não vou mexer, então eu copio ela. Eu tenho menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 2, 0. Desculpem, menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 menos 3, 1. Menos 8 mais 1, menos 7. E menos 10 mais 3, menos 7. Vou tornar esse um pouquinho mais espesso, que eu acho que talvez fique melhor para vocês. Bem. Agora, eu vou fazer a linha 3, tá, pessoal? Então, menos 3 mais 3, 0. Acho que ficou melhor. Pois menos 3 mais 3, 0. 6 menos 4, 2. Menos 12, menos 2, menos 14. E menos 15 mais 1, menos 14. Tá? Então, essa matriz agora eu copio aqui em cima. Então, embaixo, né? Esse foi o meu primeiro elemento líder. Embaixo dele, todo mundo já tá zerado. Nessa operação, o que eu percebi? Que o próximo elemento líder, ele vai ser esse carinha aqui. Então, agora eu tenho que zerar quem? Eu tenho que zerar o elemento que está embaixo dele, para que a minha matriz fique escalonada, tá? E aí, para zerar aquele elemento, ó, essa é a operação que eu tenho que fazer, ó. Menos o elemento que eu quero zerar, divididos pelo pivô, vezes a linha do pivô, mais a linha 3 é a nova linha 3. O que significa que eu tenho que multiplicar a linha 2 por menos 2 e somar com a linha 3. Tá? Bom, então essa é a operação que vamos fazer aqui, ó. Minha matriz S equivalente vai ser 1, 1, menos 2, 4 e 5. 0, 1. Opa, 0, 0. Deixa eu apagar. 0, 0, 1, menos 7, menos 7. E a terceira linha, então, que é a linha que eu vou operar. Então, os dois primeiros elementos, eles seguem sendo nulo. Depois eu tenho menos 2 mais 2, 0. 14 menos 14, 0. 14 menos 14, 0. Olha só o que nós caímos. Numa equação degenerada. Então, aqui a gente tem que parar e olhar. Essa equação degenerada, o b é igual a 0 ou é diferente de 0? Nesse caso, é igual a 0. Então, eu sigo tentando resolver o meu sistema. Se fosse diferente de 0, eu diria que o meu sistema não possui solução. Tá? Bom, então esse... Ah, tá, peraí. O que significa isso aqui, ó? Eu escrevi minha letra é tão grande que eu acho que vai faltar espaço. Deixa só eu pausar aqui para ver o que eu vou fazer. Tá, então eu copiei a minha matriz aqui, ó. Essa matriz que a gente obteve aqui, ela tá na sua forma escalonada, né, pessoal? Por quê? A linha nula tá aqui embaixo. O elemento líder tá à direita do elemento líder da linha anterior. E embaixo desses elementos líderes, os elementos são zero, tá? Então, isso, como eu disse para você, significa que o meu sistema foi resolvido. O que significa isso? A minha letra fica horrível nesse tablet, mas vamos lá. Ó, o que significa isso? Ó? Lembrem, né, que essa primeira linha, ela está relacionada com a primeira equação, tá? Então, se eu chamar isso aqui de primeira equação, segunda equação, terceira equação, essa primeira linha está relacionada com a primeira equação, porque eu não fiz nenhuma inversão de linhas, né? Essa segunda linha aqui, segunda equação, e a terceira linha, terceira equação, tá? Bom,
A primeira coluna dessa minha matriz escalonada, ela está relacionada com a variável x1. A segunda coluna com a variável x2. A terceira coluna com a x3. A quarta coluna com a variável x4. E a última coluna é aquela coluna dos termos independentes, tá? Que eu estou chamando de B. Bom, então o que significa? Ó, a equação degenerada eu tenho que 0 é igual a 0, certo? Isso aí não me resolve nada na minha vida. A segunda linha da matriz, o que eu tenho? Ó? Eu tenho que x3 menos 7x4 é igual a menos 7. Essa variável aqui, eu vou chamar ela de variável livre. Por que ela é livre, pessoal? Porque eu não tenho como definir o valor dela. Certo? Lembra que eu já disse anteriormente que já partimos, né, de um sistema que tinha 3 equações e 4 variáveis. Então, sempre que o nosso sistema tiver menos equações do que variáveis, se esse sistema possui solução, essa solução vai estar escrita em termos dessas variáveis livres, tá? Então, essa meu x4 é a variável livre porque eu não tenho como definir um valor para ela, um valor único, certo? E aí, eu vou escrever o meu x3 em termos dessa variável livre. Então, o x3, ela é igual a 7x4 menos 7. Essa é a solução para a minha variável x3. Agora, o que eu faço? Eu vou trabalhar com a primeira linha da matriz, tá? Essa aqui era a segunda linha. Primeira linha, o que eu tenho? Eu tenho x1 mais x2 menos 2x3 mais 4x4 igual a 5. O que eu vou ter aqui? Ó? O x3 a gente escreveu ela em termos do x4. Né? Então, eu vou ter x4, x4 e x2. x2 também vai ser uma variável livre, porque eu não tenho como definir um valor para x2. Então, eu vou ter, nesse sistema de equações lineares, duas variáveis livres, que são a variável x2 e a variável x4, tá? E aí, quando eu substituo, então, o valor de x3 nessa equação, eu vou fazer pequenininho aqui, ó. Tô me segurando para não escrever grande. Eu vou ter, então, x1 mais x2 menos 2, que multiplica 7x4 menos 7, mais 4x4, igual a 5. E aí, resolvendo, né, isolando a variável x1, a gente obtém que x1 é igual a menos x2 mais 10x4 menos 9. Então, este é o valor da variável x1. Como é que eu escrevo a solução desse meu sistema? Então, a solução do sistema... ganhei mais um espacinho aqui. A solução do sistema, que é aquele meu conjunto U, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever ela como sendo um vetor coluna, né? Uma matriz coluna. Então, é menos x2 mais 10x4 menos 9. x2 vale x2, né? Porque eu não sei quanto vale. x3 vale 7x4 menos 7. E x4 vale x4. Então, essa forma aqui de escrever a solução do problema, ela está escrita em termos das variáveis livres x2 e x4. Dependendo do problema, eu posso restringir, por exemplo, o conjunto numérico, né,
dos valores possíveis para x1 e x2. Mas, em princípio, x2 e x4, eles pertencem ao conjunto de números reais. Então, quando eu defino um valor para x2 e x4 e jogo aqui no meu conjunto de solução, eu automaticamente defino um valor para x1 e x3. E aí, por isso que a gente diz que tem infinitas soluções, porque se x2 e x4 pertencem ao conjunto dos números reais e possuem infinitos números, então o meu sistema possui infinitas soluções. Ok? Bom, outro exemplo. Esse sistema, percebam qual é a característica dele, ele é um sistema quadrado. Né? O que significa isso? Significa que eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Certo? O que pode acontecer aqui? Aqui, eu posso cair numa equação degenerada, e aí, se isso acontece, o meu sistema vai ficar com 2 equações e 3 variáveis. O que significa que, se ele tem solução, ele vai ter infinitas soluções, ele vai ser indeterminado. Pode ser que ele possua uma única solução. E pode ser também que, à medida que eu for resolvendo o sistema, ele seja um sistema impossível, ou seja, não possui solução. Tá? Então, para um sistema quadrado, né, que tem o mesmo número de equações e variáveis, essas 3 possibilidades sempre são possíveis, digamos assim. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o mesmo método, tá? Nesse sistema aqui, eu vou obter com vocês tanto a matriz escalonada como a matriz na forma canônica por linhas, para que vocês entendam o que muda quando eu encontro a solução na forma escalonada e na forma canônica. Então, aqui eu escrevi, ó, a matriz dos coeficientes, certo? Lembrando que eu tenho que cuidar para que x fique embaixo de x, y embaixo de y e z embaixo de z. E elegi aqui o meu primeiro elemento líder, né? Lembrando que essa última coluna ali é a coluna dos elementos... Fartou dos... esqueci, vou dar um pause para lembrar e aí eu volto. Dos termos independentes, digamos assim, tá? E as 3 primeiras colunas são as relacionadas com as variáveis, tá? Então, olha só, elegi o meu primeiro elemento líder e eu tenho que zerar os elementos embaixo dele, tá? Então, quais são as operações que eu vou fazer? Menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2 e menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Então, bora. Aqui a minha matriz A equivalente é igual 1, 1, 1. Então, aquela linha que eu não vou mexer, eu já repito ela. Tá? Aí, agora eu tenho menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. E menos 4 menos 1, menos 5. Agora eu vou operar com a terceira linha. Menos 3 mais 3, 0. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 mais 0, menos 3. Menos 6 mais 1, menos 5. Copio essa matriz para cá. Então, o meu primeira incógnita líder, embaixo dessa primeira incógnita, já está zerado. Minha próxima incógnita líder será esta aqui, ó.
E aí, só para nos livrarmos desses números negativos, eu vou multiplicar a segunda e a terceira linha por menos 1. Tá? Então, aqui fazendo essas operações, a minha matriz, a equivalente é 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5. Feito? Vou copiar essa matriz lá para o próximo slide. Tá aqui. Agora, eu vou zerar o elemento embaixo da incógnita líder da segunda equação, fazendo esta operação aqui, ó. Menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. Então, nossa matriz A equivalente será 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 5. Depois temos 0, 0, menos 6 mais 3, menos 3, menos 10, mais 5, menos 5. Essa minha matriz, ela tá na forma escalonada. Ó, elemento líder, embaixo do elemento líder é 0, 0, 0. Elemento líder, embaixo do elemento líder, 0. O próximo elemento líder seria esse, né? Mas eu não tenho linha embaixo dele, então não tenho o que fazer. Então, eu copio aqui, ó. Essa minha matriz está na forma escalonada, o que significa que ela está resolvida, né? O meu sistema de equações lineares está resolvido. Lembrando, né, que a primeira coluna está relacionada com a variável x, a segunda coluna com a variável y e a terceira coluna com a variável z. Então, aqui o que eu tenho, ó? Primeira, segunda, terceira. Então, da primeira linha que eu pego, eu vou ter menos 3z igual a menos 5, ou z igual a 5 terços. Da segunda linha, eu tenho que y mais 3z tem que ser igual a 5. Y mais 3 que multiplica 5 terços tem que ser igual a 5. Ou que y é igual a 0. E da terceira linha, vou escrever aqui, eu tenho x mais y mais z igual a 2. X mais 5 terços é igual a 2. X igual a 2 menos 5 terços, que é igual a... Para aí aqui, deixa eu ver... Tá certo. 3 vezes 2, 6, tá certo, tá certo. Por um momento, achei que eu tinha errado alguma conta. Então, aqui vai ser 6 menos 5, vai ser 1 terço. Tá? Então, o nosso conjunto solução... Peraí, tava tirando uma sujeira da tela e a tela foi. Então, nosso conjunto solução U, ele é o conjunto solução 1 terço, 0, 5 terços. Ok? Bom, agora, pessoas queridas do meu coração, o meu sistema ele já está resolvido, concordam, né? Mas eu quero mostrar para vocês qual é a diferença entre encontrar a solução do sistema com a matriz escalonada e encontrar a solução do sistema com a matriz canônica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, partindo da minha matriz escalonada, tornar ela uma matriz canônica por linhas. Então, primeira coisa que eu tenho que me lembrar, né? Eu preciso tornar o elemento líder o único elemento não nulo daquela linha. Ou seja, eu preciso zerar este elemento e eu preciso zerar estes dois elementos aqui, tá?
Então, eu vou começar zerando o A12, que é esse carinha aqui, certo? Então, para fazer isso, qual é a operação que a gente tem que fazer? Menos a linha 2 mais a linha 1. Então, minha matriz A equivalente é 1, 0, menos 3 mais 1, menos 2, menos 5 mais 2, menos 3. 0, 1, 3, 5, 0, 0, menos 3, menos 5. Tá? Então, com essa operação, eu já fico, olha aqui, ó. Esse aqui já era o único elemento não nulo da coluna dele, agora este aqui também é o único elemento não nulo da coluna dele. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho que zerar os elementos dessa coluna aqui, tá? Então, é os elementos de cima. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas duas operações aqui, ó. Menos 2/3 da linha 3 mais a linha 1, é a nova linha 1, e menos 2, e linha 3 mais linha 2, a nova linha 2, tá? Então, minha matriz A equivalente é igual a 1, 0, 0, e aí aqui eu vou ter 10/3 menos 3, que é igual a 1/3, tá? Depois, aqui eu vou ter 1 mais o outro, né? Então, é 0, 1, 0, 0, né? Porque eu vou ter 3 menos 3, 5 menos 5. E repito a última linha, 0, 0, menos 3, menos 5. O que falta agora para minha matriz ficar na sua forma canônica por linha? Eu tenho que tornar esse cara aqui unitário, tá? Então, para fazer isso, eu tenho que dividir a terceira linha por menos 3. Então, minha matriz A equivalente é a matriz 1, 0, 0, 1/3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5/3. Será que alguém já se deu conta o que está rolando aqui? Então, o que aconteceu aqui quando eu escrevi a minha... Não sei se vocês estão ouvindo meus cachorros latir. Deve ser o gato da vizinha. Então, o que tá acontecendo? O que acontece aqui quando eu obtenho a minha matriz na forma canônica por linhas, né? Então, eu obtenho direto o resultado das minhas variáveis. Eu não preciso ficar isolando e substituindo que nem eu fiz lá na forma escalonada. Então, aqui, ó, o x é igual a 1/3. O y é igual a 0. E z é igual a 5/3. Então, essa é a diferença, né? Ambas as formas me jogam, obviamente, para o mesmo resultado, porque é o mesmo sistema. Eu não posso ter resultados diferentes para o mesmo sistema de equações lineares. Mas, quando eu escrevo a matriz na forma canônica, é como se eu já tivesse isolado e substituído. Tá? Eu já obtenho direto o valor das variáveis. E aí, outra coisa que não sei se vocês perceberam é que se a gente tem um sistema quadrado, né, mesmo número de equações e mesmo número de variáveis, a matriz canônica, ela é a matriz identidade, né? Obviamente excluindo essa última coluna aí dos termos independentes, tá? Então, para um sistema quadrado, sem equações degeneradas, a minha matriz escrita na forma canônica por linhas é a matriz identidade. E isso significa que eu já obtenho direto o valor das variáveis x, y, z, por exemplo. Ok? Bom,
Então, algumas observações aqui que eu quis colocar. Quando, né, isso aqui são coisas que eu já falei ao longo do vídeo, mas que é bom frisar, tá? Quando o sistema de equações possui mais variáveis do que equação, se a solução desse sistema existe, ela não é única, tá? Que vai ser aquela primeira ali em que a gente escreve em termos de variáveis livres. Os únicos candidatos à solução única são sistemas quadrados ou sistemas que possuem mais equações do que variáveis. Só que nesse caso, em geral, se eu tenho... Aguarde. Se eu tenho mais equações do que variáveis... O tablet está dando um ziriguidum aqui. Se eu tenho mais equações do que variáveis, pessoal, à medida que eu for resolvendo o... fechou. Tá, não tem problema. À medida que eu for resolvendo o meu sistema de equações lineares, uma dessas equações vai se mostrar uma equação degenerada, tá? Eu só espero que ele tenha salvo tudo que eu fiz para eu disponibilizar para você. Salvou. Tá, aqui. Opa! E quando não a matriz, né? Tá tudo errado essa escrita aqui. Quando a matriz não possui equação degenerada... O que quer dizer aqui? É quando a matriz possuir, esse não aqui tá sobrando no rolê. Quando a matriz possui, então, uma equação degenerada e o B é diferente de zero, é porque o nosso sistema não possui solução, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, né, vamos supor que a gente tenha uma matriz aqui, 1, 2, uma matriz escalonada, tá? Tô pensando numa matriz escalonada. 0, 2, 3, 1. E aí aqui a última linha vai ser uma linha degenerada, tá? E aqui 3, por exemplo, tá? Então aqui o que a gente tem? Lembrem, né, que a última coluna vai ser aquela coluna dos termos independentes, né? Então isso aqui são os Bs. Então aqui o que a gente vai ter nessa terceira coluna? A gente vai ter 0 igual a 3. Quando eu voltar lá para a forma de equação, eu tenho 0 igual a 3. Então, quando vocês estão usando esse método matricial para resolver um sistema de equações e vocês caem numa equação degenerada, né? Uma linha toda ela igual a 0 e o último elemento diferente de 0, isso é aquele caso em que o sistema não possui solução. Eu não fiz nenhum exemplo dessa maneira com vocês, tá? Mas é só vocês se lembrarem dessa propriedade. Bom, eu quero fazer um último exemplo com vocês, que é... Deixa eu só arrumar aqui. Tá, achei. Que é esse aqui, ó. Tá? A gente tem um sistema em que eu desconheço um dos coeficientes. Então, eu não conheço esse coeficiente aqui, ó. E eu desconheço esse termo independente, tá? E aí, a gente vai resolver esse sistema obtendo uma matriz na forma escalonada. E a gente vai discutir os possíveis valores de A e B para que o meu sistema seja possível e determinado, possível e indeterminado e impossível. Tá? Então, deixa eu só ver o que vem depois. Espera aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a matriz. Então, a minha matriz A é a matriz 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1 e B, menos 1, menos 1, menos 1,
E aqui a minha última coluna, então, 1, 3A. Então, como eu disse para vocês, aqui basta a gente encontrar a matriz na forma escalonada. Tá? Então, eu vou pegar esse elemento líder e vou zerar os elementos que estão abaixo dele. Quais são as operações que eu faço? Eu tenho que fazer menos 2L1 mais L2 e L1 mais L3. Tá? Então, essas são as primeiras que eu vou fazer. Então, aqui, minha matriz A é equivalente, a primeira linha eu vou copiar. Segunda linha, então, eu tenho menos 2 mais 2, 0. 2 menos 1, 1. 2 mais B, 2 mais B, porque eu não sei quanto vale B, eu não tenho como somar. Menos 2 mais 3, 1. Terceira linha, então, eu tenho só a soma, né? 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. E 1 mais A. Porque, de novo, eu não sei quanto vale A, eu não tenho como somar. Tá? Agora, o que a gente vai fazer ali na próxima página? Eu vou pegar esse cara para ser o elemento líder e vou zerar o elemento que está embaixo dele. Tá? Para isso, eu já copiei a minha matriz aqui. E aí, a operação que eu vou fazer para isso é 2 vezes a linha 2 mais a linha 3 é a nova linha 3. Aqui faltou minha matriz. A equivalente. A equivalente é 1, menos 1, menos 1 e 1. 0, 1. 2 mais B, 1. E agora a gente opera na terceira linha, tá? Então, eu vou ter 0 mais 0, 2 menos 2, 0. Aqui, o que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter 2 que multiplica 2 mais B menos 2. Então, eu vou ter 4 mais 2B menos 2, que vai ser 2 mais 2B, tá? Então, aqui é 2 mais 2B. E no último elemento, eu vou ter 2 mais 1 mais A. Então, eu tenho 3 mais A. E essa minha matriz já está escalonada, certo? Então, eu copiei ela aqui na próxima página para a gente discutir, então, as possíveis soluções. O que a gente precisa para que o sistema seja possível e determinado? Então, para que o meu sistema seja possível e determinado, eu não posso ter nenhuma equação degenerada no meu sistema, tá? Porque como ele é um sistema quadrado, se eu tiver aqui embaixo 0, 0, 0, 0, ele vai ser um sistema indeterminado, tá? Não sei se concordam, não sei se conseguem enxergar isso. Então, para que ele seja possível e determinado, eu preciso que o coeficiente do z seja diferente de zero para que eu não caia numa equação degenerada, tá? Então, eu preciso que 2b mais 2 seja diferente de zero, o que significa que o b tem que ser diferente de menos 1. Ok? Bom, para que o nosso sistema seja possível e indeterminado, é necessário que eu tenha uma equação degenerada com o b igual a zero. Tá? Então, equação degenerada significa que o coeficiente do z tem que ser zero. Então, 2b mais 2 tem que ser igual a zero. E o termo independente, que a gente chama de b, também tem que ser igual a zero. Então, 3 mais a tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho que b tem que ser igual a menos 1 e a tem que ser igual a menos 3.
E o último caso, para que o meu sistema seja impossível, eu preciso ter uma equação degenerada onde o b é diferente de zero. Então, equação degenerada implica que 2b mais 2 é igual a zero. E só que eu preciso que o b seja diferente de zero. Então, eu tenho 3 mais a diferente de zero. Então, aqui eu preciso que o b seja igual a menos 1 e o a seja igual a menos 3. Buenos, por hoje é só. Acabamos o nosso vídeo aqui. Eu comecei com um penteado, terminei com outro. Próximo vídeo, então, ainda falaremos sobre sistemas de equações lineares. Porém, vamos ver uma técnica diferente para resolver os sistemas de equações lineares, tá? Que vai ser a regra, na verdade não é a regra, é um teorema que relaciona a matriz inversa dos coeficientes com a solução do sistema de equações. E um outro método que a gente chama de regra de Cramer, e que ele está relacionado também com o determinante da matriz dos coeficientes, tá? Então, se vocês lembrarem que matriz inversa e determinante a gente só tem quando a matriz for quadrada, vocês já podem perceber que esses dois métodos que a gente vai aprender na próxima aula só pode ser aplicado para sistemas de equações lineares quadradas. Ok? Então, nos vemos. Até breve. Um abraço. Fui!